Shalom, shalom, geração do avivamento. Bom dia, bom dia, bom dia para todos vocês, amém? Um dia abençoado, um dia sacudido e cheio da presença do Espírito Santo. Glória a Deus, aleluia. Vocês aceitam um cafezinho? Tá tomando um cafezinho já? Amanhã, prestem atenção, amanhã, oração da madrugada, nós vamos orar pela área financeira, é uma oração específica que eu faço. Eu uso essa oração, tempo nessa oração, declarando toda a maldição quebrada, espírito de escassez, espírito de miséria, enfim, tá? Então se preparem que amanhã, essa próxima madrugada vai ser ainda mais sobrenatural, como essa também foi, dos cativeiros, Tem muita gente que às vezes está presa ali em cativeiros mentais, cativeiros emocionais, amém? Glória a Jesus, aleluia, glória a Deus, amém? Glória a Deus. Quem tá na madrugada de domingo, eu falo, são os guerreiros mesmo, Porque muita gente acompanha a oração porque é dia de semana, Aí final de semana não acompanha. Aí eu falo, esse povo que não tem distinção de domingo, de sábado, de segunda. Esse povo é um povo forte, amém? Glória a Jesus. Então, shalom, shalom, Natan querido, shalom, Jaqueline, shalom, Ana Flávia, shalom, Solange, shalom, pastora Nani, shalom, 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 amém? Repreende esse espírito de medo aí, Josineia, em nome de Jesus, amém? Glória a Jesus. O Espírito do Senhor é contigo, amém? Então, gente, eu sei de histórias, de pessoas que às vezes viajaram, trouxeram um objeto, compraram um negócio, participaram de uma coisa, nada a ver, e depois disso não conseguiram mais buscar o Senhor porque ficaram presas em cativeiros espirituais, Tem situações, circunstâncias, que pode trazer, ou às vezes coisas que essa pessoa praticou e tá preso ali, não consegue dirigir, não consegue aprender, não consegue passar numa faculdade. Às vezes tem uma parte da mente dessa pessoa que está totalmente presa e o Senhor, Ele quer nos libertar, amém? Então, eu faço uma pauta específica, quebrando os cativeiros espirituais. Então hoje foi de cativeiro, quebrando todo tipo de cativeiro, tá? Amanhã nós vamos estar orando, quebrando todo tipo de trava na sua área financeira. Às vezes coisas que você fez, ou às vezes o problema não é nem você, um bisavô, alguém lá atrás fez um pacto para ficar rico, tá? Certo? Então pode acontecer, amém? Pode, tem várias circunstâncias, tá? Às vezes fala, não sei porque eu não prospero. E às vezes o que aconteceu foi algo lá atrás, amém? Gente, falta poucos dias para acabar o meu jejum, glória a Jesus, aleluia. Eu termino meu jejum dia 19, 13h. Aleluia, glória a Deus, amém? Glória a Deus, aleluia. Glória a Jesus. Olha aqui, o que a Doriana escreveu. Já comprei algo para alguém e o Senhor me trouxe incômodo, orei e o Senhor mostrou que seria um altar para um demônio. Então, gente, exatamente isso. Shalom, Elzinha. Shalom, shalom, shalom a todos, amém? Shalom, shalom. Bom dia. Glória a Jesus. Gente, eu quero que vocês principalmente prestem atenção. Sabe esses souvenirs? A gente viaja e tem aquelas moambinhas aqui, de chaveirinho. Muito cuidado com essas coiseiras. Quando você pegar, dá uma olhada, vê se não tem um símbolo, tá? Às vezes um objeto pode se tornar uma pedra de tropeço, tá bom? Um objeto, tá? Um objeto pode se tornar uma pedra de tropeço. Esse café aqui eu ganhei, não foi, amor? Foi esse que eu ganhei? Ganhei um café chamado Orfeu, muito bom. Eu ganhei ele, eu não sei se é Bajo ou é Orfeu, mas eu ganhei muito café, acho que eu não preciso comprar café por um bom tempo. Esse aqui é Orfeu, mas ele é moído, ele é bem clarinho, tá? E ele não é
Eu tô tomando, né, sem açúcar, nesse propósito, né? Mas ele é muito bom, amém? Então, prestem atenção. Esses souvenirs, quadro. Gente, não compra quadro porque você achou bonito. Tudo você tem que ver um propósito. Tudo tem uma linguagem profética, tá? Ó, eu tenho aqui, ó, um leão. Ele representa o leão da tribo de Judá. Uma balança, porque eu acredito na justiça de Deus. Aqui eu tenho uma águia que eu ganhei da minha prima e da irmã do Júnior. Olha só. Ali, ó, um soldado, um guerreiro. Tudo é profético, um globo, né? Então, eu tenho muitas coisas proféticas, elas têm um significado, tá? Aí você compra lá um negócio, certo? Você compra um negócio porque você achou bonito. Tudo tem uma linguagem profética. E às vezes é uma entidade que tá ali, você tá trazendo a foto de uma entidade, só que você achou aquela imagem bonita, tá? Então vocês têm que tomar muito cuidado com esse tipo de coisa. Muito cuidado com aquilo que você traz para dentro da sua casa. Que linguagem é essa, tá? Nós temos, a gente, por exemplo, a gente tem que entender que tudo tem uma linguagem profética. Tudo tem uma linguagem profética. Ó, eu tenho óleo aqui, tá? Tenho candelabro, eu tenho as pedras aqui. Todos os livros são cristãos, certo? Deixa eu ver o que mais tem aqui. Aí é plaquinha, né? Coisa, Bíblia, né? Aqui eu tenho também leão, águia, né? Então, tudo é profético, tá? Tudo é profético. Então, você tem que tomar muito cuidado. Você sai e compra todo tipo de bugiganga, todo tipo de quadro. E mesmo comprando, vou comprar um leão para minha casa, uma águia, com o Senhor consagro, né? Isso daqui já quebra a maldição, porque você não sabe de onde veio, certo? Então, às vezes você tem ali, ó, eu lembro que a minha mãe conta, né? Ela tinha um Buda. Aí uma noite ela não era nem cristã ainda, ela ficou aprisionada, sabe? Presa. E aí no outro dia ela sentiu que era por causa que aquele Buda que ela tinha, ela não era convertida ainda, ela não era, né? Ela era católica e ela não era, tipo, convertida ao evangelho, ela não sabia dessas coisas. Aí a minha mãe pegou aquele Buda e jogou fora. E aí ela, né, ela falou que conseguiu sair daquele aprisionamento, ela orou o Pai Nosso. E ela falou que saiu daquele aprisionamento. Ela falou que não tinha conhecimento de nada. E aí ela pegou e jogou aquilo fora. Então, muito cuidado. A sua casa, ela tem uma linguagem profética, tá? Então a gente tem que tomar muito cuidado, muito cuidado com aquilo que a gente ganha. Tudo que você ganhar, você vai falar assim: Senhor, eu consagro tudo aqui ao Senhor Jesus, quebro toda a maldição. Se houver algo que não é para estar comigo, me mostre. Você sabe o que eu falo? Que quebre. Essa é a minha oração. Eu falo: Senhor, tudo que não entrou com bom sentimento, tudo que não entrou, tudo que entrou e não corresponde, eu já quebro essa maldição. Mas se não é para ficar na minha casa, que se quebre, que se rompa, eu oro desse jeito. Essa é a minha oração. Amém? Vocês ungiram a casa de vocês? Ungiram ou não? Eu ungi aqui até meus cachorros. O apóstolo chegou e estava com 2 marquinhas assim de roxinha, né, do suco de uva. O que é isso? Eu falei: não, estão consagrados. De novo, né? E, gente, um dos meus cachorrinhos já tá com a visão aberta. Já tá vendo o mundo espiritual. Só o Xalão que ainda não acordou pra vida. O Xalão só pensa em dormir. A Jequiná já tem certeza que ela já viu. Glória a Deus. Aleluia. Amém? Se você não ungiu, unge sua casa. Amém? Nós consagramos o suco de uva, nós consagramos o óleo. Unge sua casa, unge seu gatinho, unge seu bichinho, unge tudo, unge seu carro, unge as coisas, amém? Isso é muito importante, gente, tá? Muito importante. Eu jogo suco de uva nas 4 quinas da casa, né? Assim, do muro, né? Então tem a casa, né? Então eu faço mais ou menos assim, ó. Vou mostrar pra vocês. Aí eu venho na porta. Vou pegar aqui, peraí, vou mostrar pra vocês. Vou mostrar pra vocês aqui o jeito que eu faço.
Aí eu já acampo um anjo grandão. Primeiro eu vou com suco de uva. Primeiro eu passo batendo, né? Vou mostrar aqui pra você fazer um quadrado aqui. Ó, o rosa é o suco de uva, onde eu vou pôr aqui. Vou mostrar pra vocês, tá? Eu faço assim, ó. Tem o quadrado da casa, né? Aí eu boto suco de uva aqui nessa quina, nessa quina, nessa quina. Pego um pouquinho na mão e passo em todas as portas, janelas pelo lado de fora. E depois dentro eu passo óleo, chamo a presença do Espírito Santo, declaro fogo, amém? Mas primeiro eu abro as janelas, as portas, venho numa batida todo o demônio, toda preguiça, toda procrastinação. Se entrou alguém, trouxe alguma coisa dentro dessa casa, que sai agora em nome de Jesus. Ainda mais se você recebe muita gente, como eu recebo muita gente, amém? Tá? Vamos orar para nós começarmos. Isaías 3, amém? Feche os olhos de vocês. Querido Deus e Pai Todo-Poderoso, na autoridade do nome de Jesus, Pai, nós te glorificamos, te agradecemos, Pai, por mais essa manhã. Obrigada por esse domingo, primeiro dia dessa semana. Senhor Deus, inicia hoje, Pai, que o Senhor venha dar uma semana abençoada, recalcada, sacudida, transbordante da Tua glória. Pai, nós bendizemos o Teu santo nome para todo sempre. Obrigada, Deus, porque o Senhor é um Deus bom, Pai. Pai, que o Teu Espírito Santo esteja à frente dessa live, que o Senhor esteja conosco, Pai, nesse devocional. Abre, Pai, os céus de revelação, fala conosco de forma poderosa, em nome do Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus. Gente, travou aí? Travou aí, amor? Não, aqui não travou, deve ter travado só para você. Amém? Glória a Jesus. Glória a Deus. Amém? Abre comigo Isaías, capítulo de número 3. O subtítulo aqui é Julgamento contra Judá, tá? Vamos ler aqui do 1 ao 3. Amém? O soberano Senhor dos exércitos tirará de Jerusalém e de Judá tudo aquilo de que dependem, cada pedaço de pão, cada gota de água, todos seus heróis e soldados, juízes e profetas, adivinhos e autoridades, oficiais do exército e altos funcionários, conselheiros, magos e astrólogos. Então aqui, tá? A gente vê que o povo, né, de Judá, ele rejeitou a aliança, tá? E agora Deus, ele tá removendo tudo aquilo que eles tinham de melhor. Olha só, eu vou tirar de Jerusalém e de Judá tudo aquilo do que eles dependem. Eles dependem de pão, eles dependem de água, eles dependem de heróis, de soldados, de juiz, de profeta, de adivinhos, de autoridades, de oficiais do exército. Então, por quê? Porque há uma corrupção desse povo, há uma rejeição pela presença de Deus. E por causa disso, Deus está tirando desse povo aquilo que eles têm de mais precioso, aquilo que sustenta a nação, tá? Então vamos lá, vamos agora comigo aqui do 4 ao 7. Nomearei meninos como líderes, crianças pequenas para governá-los. As pessoas oprimirão umas às outras. Homem contra homem, vizinho contra vizinho. Os jovens insultarão os idosos e os canalhas desprezarão os honrados. Naquele dia o homem dirá a seu irmão: você tem roupa, seja nosso líder. Assuma o governo deste monte de ruínas. Agora no 7, mas ele responderá: não posso ajudar, não tenho roupa e nem comida sobrando. Então, não me escolham como líder. Então, olha o nível de calamidade que vai chegar, porque esse povo anda em desobediência. Então, olha o que o Senhor está falando. Eu vou escolher para ser seu líder alguém que, criança. Vocês vão ser governados por criança. E vocês vão ser oprimidos uns pelos outros. Então, uma nação, um povo que rejeita a presença de Deus, acaba passando por isso. Acaba, às vezes, vivendo debaixo de um governo injusto, tá? Acaba, né, vivendo coisas que nós não podíamos estar vivendo. Mas por causa da rejeição, por causa da desobediência, por causa do pecado, tá? Então, muitas consequências que a gente passa dentro da nação, na maioria das vezes, são por causa de líderes
que estão em desobediência, líderes que não estão alinhados com Deus, líderes, ou seja, porque aqui nós estamos falando de uma corrupção moral. Aqui está tendo uma corrupção, tá? Esse povo está em desordem, esse povo está, né? Olha só, quem tiver alguma coisa vai ser nomeado líder, então vai ter um caos, vai ter miséria. Olha só, né? Olha só, olha essa parte aqui que me chama muita atenção. Naquele dia, o homem dirá a seu irmão, você tem roupa, seja nosso líder. Ou seja, os princípios para se levantar um líder serão coisas e não mérito, tá? Então a gente vê que muitas nações estão às vezes debaixo de um ditador, debaixo de um governo corrupto, mas é uma consequência da nação, é uma consequência do pecado, tá? A autoridade infantil, queridos, gera ruína, gera miséria, a autoridade de uma pessoa imatura. Então, quando fala crianças, porque a pessoa que vai governar é a pessoa imatura, tá? Então, deixa eu ver o que mais que eu posso falar aqui para você. Um povo que se rebela gera esses conflitos, gera essas desordens, não só a nível de nação, a nível de uma cidade, certo? Porque todo líder, toda autoridade governamental, ela é instituída por Deus. Entenda isso. Todo líder governamental, qualquer instituída por Deus, por causa do mérito das pessoas daquele lugar, tá? Então, eu vou dar uma dica para você. Ore pela nação, ore pelas autoridades, pelos governos, pelos prefeitos, pelos presidentes. Ore pelo povo, ore por todo mundo que carrega algum tipo de autoridade, tá? Vamos agora do 8 ao 9. Jerusalém tropeçará e Judá cairá, pois falam contra o Senhor e não querem lhe obedecer. Olha a palavra obediência aí. Rebelam-se abertamente contra a sua glória. Vamos no 9. A expressão do rosto os denuncia, exibem seu pecado como o povo de Sodoma. O povo de Sodoma, eles andavam numa iniquidade tão grande que eles já não sabiam mais distinguir o certo do errado. Tá, vamos aqui agora para uma linha tênue. Numa linha tênue, eu vou fazer aqui para vocês, tá? Deixa eu achar um pedacinho nessa folha aqui. Uma linha tênue, a gente tem o pecado que é, eu já expliquei para você, o pecado é o quê? Você não quer pecar, mas você acaba pecando. Depois a gente tem a transgressão. A transgressão é o quê? Você sabe que não pode e faz de propósito. E aí a gente tem a iniquidade. A iniquidade, você já não mais sabe o que é certo ou errado. Então, aqui, ó, pecado, transgressão, aí aqui a gente tem iniquidade, tá? De tanto pecado, você acaba perdendo o temor de Deus e transgredindo. Sabe que não pode adulterar, adultera. Sabe que não pode fofocar, mas mesmo assim fofoca. O que é o pecado? Quando você viu, você falou, mas você se arrependeu, pediu perdão para Deus. Deus, não vou mais fazer isso, e você parou. Isso é pecado. Pecado é aquilo que você tenta fazer o certo, tá? Então, o povo de Sodoma e Gomorra, eles já estavam num estágio onde eles estavam em iniquidade. Eles não sabiam mais distinguir o certo e o errado. E eles já estavam expondo o pecado como se fosse nada. Porque eles perderam o senso de temor. O Espírito Santo, ele tem 7 manifestações. Um deles é espírito de temor. E quando a pessoa está em iniquidade, ela não tem mais o espírito de temor. Porque há uma fortaleza dentro dela que impede ela de ser constrangida pelo Espírito Santo, tá? Ela não tem mais temor. Como que quebra essa barreira? Ou tem que chegar alguém exortar e aquilo ser quebrado pela palavra de um profeta, como Natan fez com Davi. Quando Natan chega para Davi e fala a história da ovelha, aí ele cai em si. Mas ali ele estava iníquo. Ou alguém se levanta orando por você e quebra essas fortalezas, você entra em arrependimento. Vamos continuar aqui. Nem sequer procuram escondê-lo. Estão perdidos. Amém?
Então, o juízo de Deus se manifesta quando a iniquidade deixa de ser escondida e ela passa a ser exibida, exposta. E a gente tem um exemplo de Sodoma e Gomorra, que já era uma cidade perdida, tão perdida. Gente, imagina uma cidade inteira pecando na homossexualidade, no lesbianismo e não sei o que, não sei o que. Uma cidade inteira, porque estava assim, estava tudo perdido. Não tinha ordem, muita corrupção, tá? Muita corrupção. Sodoma. Depois eu quero tarefa de casa. Estudem o que significa a palavra Sodoma, tá? Estudem o que significa a palavra Sodoma, tá? Então, esse povo estava normalizando o pecado. Então, muitas vezes você vai ver pessoas assim, eu não sei, isso aqui não tem nada a ver, mas será que Deus vai castigar mesmo? A pessoa, ela está pecando e ela não sente aquilo como peso, porque ela está na iniquidade. Ela não sente remorso, ela não sente arrependimento, porque quando ela está pecando, ela está no estágio muito grave do pecado, que é iníquo. Iniquidade. Iniquidade, a pessoa não tem o temor, ela não consegue discernir o certo, o errado. Você tá entendendo? Quando você peca, o Espírito Santo está ali com você, ele fala, você não devia ter falado isso, você se sente mal, você vai lá, pede perdão. Você tá entendendo? Certo? Então, iniquidade é isso, tá? É a exposição sem temor nenhum. Então, o espírito de Sodoma e Gomorra, ele ainda atua em muitos lugares. Às vezes tem lá um bairro, uma cidade, Miami é uma cidade assim, Las Vegas é uma cidade que atua esse espírito de Sodoma e Gomorra, tá? Lugar de muita perdição, muita festa, muita orgia, muita bagunça, tá? Certo? Então, queridos, mas, apóstolo, tem como Deus confrontar alguém que está na iniquidade? Sim, mas essa pessoa tem que se submeter, tem que obedecer, tem que deixar de pecar. E aí Deus vai tirando as escamas dos olhos, tá? Essas madrugadas de libertação ajudam demais, mas a pessoa tem que se submeter, tem que quebrar as fortalezas. Você acha que o diabo deixa alguém vir para uma oração da madrugada igual essa? Gente, é uma luta no mundo espiritual tão grande. Você acha que, às vezes a pessoa fala, olha, entra nessa oração, Deus vai te ajudar, Deus vai te libertar. Você acha que a pessoa vem fácil assim, ela põe o despertador e ela já vem? É uma guerra muito... Califórnia também, tá? Então vamos continuar aqui, certo? Vamos continuar aqui agora do 10, tá? Perdão, vou terminar aqui, tá? Vou ler o 9 de novo. A expressão do rosto os denuncia, exibem o seu pecado como de Sodoma. Nem sequer procuram escondê-lo, estão perdidos, trouxeram desgraça sobre si mesmos. E o que significa desgraça? Uma pessoa sem a graça de Deus. Uma pessoa, gente, desgraça, a gente fala assim, é uma palavra feia, mas a palavra desgraça, ela significa uma pessoa sem a graça de Deus, sem o favor de Deus. Ela, na verdade, ela não é que ela é feia, ela é pesada, é uma pessoa sem o favor de Deus, sem a mão de Deus, tá? Agora no 10, tá? Digam aos justos que tudo lhes irá bem. A quem? Justo. Circula a palavra justo. Desfrutarão a recompensa de seus esforços. Eita glória. Diga aos justos que tudo lhes irá bem. Desfrutarão a recompensa de seus esforços. Do quê? De quê? Esforços. Então deixa eu falar para você, as coisas não caem do céu. Tudo na vida depende de esforço. Mas Deus pode abrir a porta, mas você primeiro tem que posicionar, tem que se esforçar, se posicionar, ficar na brecha. Então, gente, eu quero que você entenda, para de ser preguiçoso. Tudo depende de algum esforço. Para passar numa faculdade tem esforço. Para terminar a faculdade é outro esforço. Para conseguir um emprego existe um esforço, tá? Para começar um negócio tem um esforço. Vamos no 11. Os perversos, porém, estão perdidos. Quem que é perverso? Quando a Bíblia citar a palavra perverso, são pessoas perversas. Não é porque elas são más. Perversas são pessoas que perderam o temor, e pessoas que estão pecando, estão fazendo o que quer, do jeito que quer, pois receberam exatamente o que merecem. Eu
preciso que você entenda que essa balança aqui, a balança de Deus, ela é uma balança justa. E Deus vai pesar todos. Aqui na terra ainda há um peso. Um dia todo mundo vai pagar. Não, a gente começa a colher aqui muitas coisas. Amém? Vamos continuar aqui agora. Amém? Glória a Jesus. Mas eu só vou trazer aqui um adendo para você. Não adianta você estar na igreja, num lugar, e estar com a vida desalinhada, estar na iniquidade, estar no pecado. Então, não adianta você estar no lugar santo, mas você é profano, você é iníquo. Você precisa se alinhar, porque senão a sua vida não transforma. Tem gente que vai na igreja para bater, cumprir meta, protocolo. Mas por que você está fazendo isso? Não tem. Mas você tem que se posicionar. E posicionamento é abandonar pecado, é sair do pecado, certo? E a palavra obediência, ela tem que andar pendurada e cravada no seu coração. Deus só vai fazer as coisas para você por intermédio de obediência. Você obedece, Deus começa a trabalhar, Deus começa a fazer. Mas quem anda do jeito que quer, faz o que quer, fala o que quer, peca do jeito que quiser, eu sinto muito. Deus não mistura as coisas. É pior você querer buscar Deus. Gente, quem viu o que aconteceu com Nadab e Abiú? Nadab e Abiú eram filhos do sacerdote. Eles estavam ali mexendo no que era santo, mas colocando o quê? Fogo estranho. Só que isso tem uma linguagem profética. Não adianta você querer estar envolvido na casa de Deus de qualquer jeito, fazendo, se lambuzando no pecado. Deus fala assim: eu prefiro você frio do que morno. Antes, Deus prefere a gente frio, ele falou. Antes, frio ou quente, porque morno eu vou te vomitar. Ou seja, você, hipócrita, não sabendo o que quer, tá? Vamos lá, vamos continuar aqui agora no 12, tá? Líderes imaturos oprimem meu povo. Quem? Líderes imaturos. Os líderes imaturos oprimem o meu povo. Mulheres o governam. Meu povo, seus líderes o enganam. Quem? Seus líderes o enganam e conduzem pelo caminho errado. O Senhor toma seu lugar no tribunal. Apresenta sua causa contra o povo. O Senhor se apresenta para pronunciar o julgamento sobre autoridades do povo e seus governantes. Vocês acabaram com Israel, minha videira. O que roubaram dos pobres, agora enchem suas casas. Eita, que é forte. Como usam esmagar o meu povo e esfregar o rosto dos pobres no pó? Olha só, olha essa palavra. Como ousam esmagar o meu povo e esfregar o rosto dos pobres no pó? Quem exige uma resposta é o soberano Senhor dos exércitos. Gente, isso aqui é muito forte, tá? Quando fala de líderes imaturos, pode ser líderes religiosos, líderes governamentais, amém? Então vamos lá. Eu quero profetizar que se você não é um líder ainda, um dia você será. Pelo menos o líder, se posicionar como líder da sua própria casa. Tá? Apóstolo, eu não sou líder de nada, mas pelo menos a sua casa, você precisa se levantar, tá? Você mulher, você homem. E eu quero que você entenda, você que é algum líder que vai cuidar de almas, esse rebanho, ele é do Senhor e você vai prestar conta. Muito cuidado, tá? Com o que você faz. Muito cuidado, porque você vai prestar conta. E nessa balança aqui, você vai ser medido, pesado, certo? Nós estamos lendo Isaías 3, verso 16 agora, tá? E aí a gente vê pastores enriquecendo, explorando o rebanho, usurpando do dízimo, da oferta. E você precisa entender que o tesouro real é o tesouro da casa do Senhor. Ele foi feito para fazer e trazer o projeto que o Senhor tem para aquele local, tá? Ele não é para ser usurpado. Todo pastor pode ter seu salário ministerial, mas ele precisa entender que o dízimo não é sua conta pessoal.
E tem muitos pastores que estão confundindo isso. Não tem uma organização. Amém? E eu preciso que você entenda isso. Dízimos, ofertas, né? Estão ali naquele ministério, mas tem pastores que não têm gestão. Usam do dízimo como querem, faz o que querem, não tem uma administração, não tem uma tesouraria, não tem uma prestação de conta. E está usurpando o quê? Da casa do Senhor, do tesouro real, tá? Líderes que abusam com palavras, oprimem aquela pessoa, colocam medo por a pessoa às vezes não ter o conhecimento. Olha, se você não fazer isso, Deus não vai te abençoar. Gente, eu já vi líderes às vezes cantar para aquela ovelha: olha, Deus falou que você vai me dar um carro, que você vai isso e aquilo. Gente, muito cuidado, tá? Muito cuidado. Não são todos, mas existe. E você precisa ter conhecimento na palavra. Você tem que se mover debaixo do discernimento do Senhor, certo? Não são todos, mas hoje a gente sabe que tem casos assim, certo? Então Deus, Ele é o justo juiz e Ele vai julgar todas essas coisas, certo? Gente, quando o líder não é dizimista, deixa eu falar uma coisa para você. Eu sou dizimista fiel com meu esposo, mas eu entendo que eu não posso fazer isso dentro do meu ministério, porque isso é maldição e não é bênção, tá? Então, onde que eu faço meu dízimo? Na minha cobertura. Quem me cobre? Eu tenho meus apóstolos, tá? Então, nosso dízimo vai para o ministério do meu apóstolo, ok? Quando eu dizimo, como eu sou aqui na Global, a fundadora, eu e o apóstolo. Quando eu dizimo, no mundo espiritual, as portas de dízimo e oferta se abrem dentro do meu ministério. Porque se eu honro um princípio, esse princípio ele é honrado no meu ministério e as pessoas começam a dizimar. Eu sou primiciante, por isso que eu recebo primícia. As pessoas primiciam na minha vida, mas antes eu sou primiciante. Então, aquilo que você quer viver, você tem que fazer. Você quer que a sua igreja seja próspera? Aprenda, você precisa ser um dizimista. Você precisa ser um primiciante, você precisa ser um ofertante, tá? Então, tem muitas igrejas hoje que são estagnadas financeiramente porque os próprios líderes não cumprem o princípio de serem dizimistas. Ah, você quer que as pessoas se levantem a dizimar, mas você dizima? Ah, o dizimo no próprio altar. É maldição, não pode. É maldição, não pode. Não funciona assim. Você tem que fazer ali, nos seus pastores, em quem te cobre. É assim que funciona. Isso é um princípio, gente. Tá? Vamos lá. Glória a Jesus. Princípio de honra. Exatamente. Princípio de honra. Certo? Então, deixa eu ver onde eu parei aqui com vocês. Autoridades corruptas. E não tem só autoridades religiosas, tem autoridades governamentais, certo? Então nós temos que tomar muito cuidado, tá? Muito cuidado. Então, muito cuidado com manipulação, com o espírito de Jezebel. Eu já expliquei aqui para vocês. A gente tem que ficar atento a todas essas coisas, vigiar, tá? Não seja manipulado. Por isso que eu trago aqui para vocês. Nós precisamos ler. Nós precisamos ler a Bíblia, tá? Nós precisamos ler a Bíblia para saber, para discernir as coisas, certo? Glória a Jesus. Deixa eu ver onde eu parei aqui. Deixa eu ver. Gente, qual verso que eu parei? Qual verso que eu parei, Anne? Tá, eu parei aqui no 16. 16, amém? Vamos continuar aqui comigo. Isaías 3,16. O Senhor diz a bela Sião é arrogante, estica seu pescoço elegante e lança olhares atrevidos, caminhando com passos curtos, fazendo tinir os enfeites de seus tornozelos. Por isso o Senhor fará surgir crostas em sua cabeça, o Senhor deixará calva a bela Sião. Eita, é forte isso aqui, ó, gente. Naquele dia o Senhor removerá tudo que a embeleza.
os enfeites, as tiaras, os colares em forma de meia-lua, os brincos, as pulseiras e os véus, os lenços, os enfeites para o tornozelo, os cintos, os perfumes, os amuletos, os anéis, as joias do nariz, as roupas de festa, os vestidos, os mantos e as bolsas, os espelhos e as roupas de linho. Isso aqui é uma mensagem figurativa, tá, gente? Uma cidade não se veste assim, mas Deus está trazendo, tá? Que essa cidade, os adornos dela, os adornos para a cabeça e os chales, em vez de exalar perfume agradável, ela terá mau cheiro, usará cordas como cinto e perderá todo o seu lindo cabelo, vestirá pano de saco em vez de roupas finas. E a verdade tomará o lugar de sua beleza. Os homens da cidade serão mortos à espada, e os seus guerreiros morrerão na batalha. Os portões de Sião chorarão e se lamentarão. A cidade será como uma mulher devastada, encolhida no chão. Ok? Ou seja, do que está falando aqui? Que toda a vaidade, né, que essa cidade carrega, que esse povo carrega, que toda a altivez, tá? Tudo aquilo que Deus tinha colocado de adorno, tudo aquilo que Deus tinha dado de favor, Deus vai tirar. E esse lugar vai sofrer, tá? Então, é isso que o Senhor está tratando aqui, certo? O Senhor está tratando isso daqui. Então, esse lugar está entrando num caos espiritual. Por quê? Porque abandonou o Senhor, porque está em rebeldia, porque se rebelou contra o Senhor. Então, aqui famílias vão ser destruídas, né? Tá falando que os seus guerreiros morrerão na batalha, certo? Então, o que nós podemos trazer aqui para os nossos dias de agora? Por exemplo, isso aqui pode servir para uma palavra para uma igreja que não permitiu o Espírito Santo estar no centro. E talvez essas autoridades fez o que queria, do jeito que queria. Essa igreja não foi conduzida pelo Espírito Santo e o povo rebelou. Então, quando o líder ele não está na total dependência do Espírito Santo, essa igreja ela pode decair. Os líderes não são exemplo de oração, os líderes não são exemplos de vida com Jesus. Então, esse povo, eles podem cair o que? Numa frieza espiritual, cair num lugar de estagnação, não rompe, não é liberto, mas está indo ali, está buscando. Mas essa igreja não permite o Espírito Santo trabalhar. E isso depende totalmente do líder. Queridos, é o líder que é responsável para o agir do Espírito Santo. É o líder. Eu quero que você entenda, tudo se manifesta através do conhecimento, através da pregação. Então, pensa comigo. Você não permite o Espírito Santo se mover. Você não permite. Então, como que essas pessoas serão libertas, serão curadas, tá? Aí essas pessoas começam a buscar ministérios que têm avivamento, que têm libertação. Não é... a pessoa fica buscando modinha. Não, é necessidade da alma. Eu preciso ser liberto, eu quero ser transformado. Mas às vezes aqui na minha igreja é só café com leite, café com leite, café com leite. E a pessoa quer alimento espiritual. Tá? Líder religioso igual a igreja fria, perfeito. Então, eu creio, queridos, no avivamento, no sobrenatural. Eu creio no mover, mas eu também creio na consolidação bíblica em alicerce. E eu creio que os dois podem caminhar junto, tanto o mover, tanto a Bíblia. Mas tudo com ordem e prudência. Nós precisamos administrar a unção, administrar o mover. Tem hora que vamos entrar na palavra, vamos mergulhar. Agora é a hora do mover. Eu não acredito que as coisas podem ser bagunçadas, porque a hora da palavra, o espírito do profeta tem que ser sujeito ao profeta para você receber. Não pode haver desordem na hora da palavra, tá? Então, a ausência do Espírito Santo de Deus vai trazer o quê? Esse terror. Então aqui, ó, advertência a Jerusalém. O Senhor diz, a bela Sião é arrogante. Então tá falando aqui, vamos conjunturar essa advertência, essa profecia de Isaías para Jerusalém, para uma pessoa. A pessoa tá arrogante, tá com altivez, estica o pescoço
e lança olhares atrevidos. Às vezes está em promiscuidade, está em altivez de coração, caminha com passos curtos, fazendo tinidos, enfeites de seus tornozelos. Pessoa se acha, é altivo, orgulhosa. Por isso o Senhor fará surgir crostas em sua cabeça, e o Senhor deixará calva, bela assim. Ou seja, o Senhor vai tirar a beleza, o Senhor vai tocar. Ou seja, assim como Naamã, essa pessoa talvez vai ter que passar por uma prova para ser tratada, quebrada, igual o vaso. O vaso do oleiro, quando ele não fica bom, não adianta remendar. Tem que quebrar esse barro, socar de novo, tem que virar farelo. Agora ele tem que ser feito, tem que colocar água, ele tem que ser, aí ele tem que passar várias vezes no forno. Se ele não trincar, ele tá bom para ser pintado na nova identidade. Mas se ele trincar, vamos de novo, quebra o vaso, refaz ele, passa ele no pilão, aquilo que os pedaços vão moer esse vaso. Então, isso aqui, queridos, essa advertência a Jerusalém pode ser advertência nos dias de hoje a uma igreja, a um povo. E quando vocês se convertem genuinamente, vocês têm que falar: Senhor, tira de mim o ego, a vaidade, o achismo. Tira de mim tudo aquilo, Senhor Deus, que me faz me achar melhor que os outros. Amém? Tá? E sempre fala: Senhor, se existe iniquidade em mim, traz para fora. Senhor Deus, se eu estou tendo algum tipo de transgressão, não estou vendo, traz para fora, tá? Espírito Santo, me permita ser sensível para entender o que não agrada a presença de Deus, tá? Exatamente o processo. Porque aonde a gente vê isso aqui? Gente, o espírito de orgulho é muito fácil, o espírito de soberba é muito fácil enxergar na vida de uma pessoa. É ou não é? Espírito de soberba, espírito de orgulho, é ou não é? É muito fácil enxergar isso na vida de uma pessoa. O espírito de orgulho, espírito de soberba. Até de um pregador, você fala, parece que é meio arrogante. E uma pessoa cheia do Espírito Santo, ela tem que ser moída, ela tem que quebrar. São fortalezas, tá? Humildade, queridos, é uma pessoa vulnerável ao Espírito Santo. É uma pessoa simples, mansa. Não estou falando que é uma pessoa pobre, porque tem gente que associa a pobreza com humildade. Quantas pessoas, às vezes, que você fala, nossa, a pessoa tem uma fortuna, mas é simples, come em qualquer lugar, conversa. Isso é simplicidade. Ela poderia, às vezes, pelo que ela tem, pelo status que ela tem, exigir coisas, mas ela é simples. Então, nós precisamos aprender a ser humilde, manso de coração, tá? Porque senão a mão do Senhor vai pesar sobre cada um de nós. Ok? Eu quero que você entenda que a mão do Senhor, ela pesa. Então, principalmente se você é um líder, sempre fale, Senhor, me mantém com o espírito reto, uma alma rendida, uma mente, Senhor Deus, nos teus projetos, naquilo que o Senhor quer fazer. E todo dia, querido, é um dia de libertação para nós. Todo dia, talvez é um dia do Senhor mostrar algo em você para você ser transformado. Mas você só vai ser transformado se você for vulnerável ao Espírito Santo. Tem gente que fala assim, olha, tá tudo certo, eu tô ótimo, eu não peco. Nunca fale que você não peca. A gente peca nem que for em pensamento. Sempre tem um trenzinho torto dentro de nós. Então seja humilde para falar, não, eu erro. Não existe, gente, essa pessoa que está 100%. Todo mundo, em algum momento, tá? Esse sem pecado foi Jesus. E ele já ressuscitou, está na glória com o Senhor, com o Pai Celestial, tá? Então nós precisamos tomar a nossa cruz todos os dias e morrer todo dia um pouquinho para nós. Amém? E eu vou dizer para você, quanto mais consagração, mais jejum, mais rendição, mais transformação vai acontecer dentro de você. Então, por exemplo, tá? Por exemplo, Deus trouxe libertação para sua vida e você continuou buscando.
Aí você vai ver, passa 40 dias de jejum, Deus tirou coisas de você. Você não é a mesma pessoa depois de 40 dias. Fez 21 dias de jejum, você não é a mesma pessoa. Deus transformou você. Então, a cada nível de consagração, nível de jejum, nível de temporada, você passou agora nas orações da madrugada pela libertação. Você viu que depois disso alguma coisa mudou dentro de você. Você já tinha passado por alguma temporada de libertação, mas parece que agora... Então, quanto mais Deus toca no nosso DNA, quanto mais Deus trabalha na nossa alma, quanto mais Deus vai tirando os espinhos da nossa carne, melhor a gente vai ficando no caráter. Mais ativado no DNA, no nosso design original daquilo que Deus nos chamou para fazer. Amém? E muitas pessoas não vivem o propósito porque não são vulneráveis em permitir que o Espírito Santo venha fazer aquilo que é para ser feito. Tem gente que é altivo, tem gente que não permite, tem gente que tá buscando a presença, mas não se submete, não renuncia, tá? E olha só, muitas vezes o Espírito Santo, para você viver aquilo, o propósito que Deus tem para você, o Espírito Santo fala, ok, você vai viver o propósito, mas antes renuncia isso, renuncia aquilo. E tem gente que por orgulho, por ego, por vaidade não renuncia. E são coisas às vezes lícitas, mas Deus está testando. Eliseu, quando vai assumir o seu propósito, ele não vai tomar capa ainda, mas agora ele vai perseguir a capa. Capa de quem? A capa de Elias. Eliseu vai... Primeiro, a capa é lançada sobre Eliseu. A capa é lançada, ou seja, eu jogo a capa e eu tomo ela de volta. Isso significava, eu tenho um chamado profético, Deus tem um chamado profético para você. Mas para Eliseu perseguir o propósito, ele apenas foi sinalizado do propósito. Agora ele tem que ir, destruir as parelhas de boi dele. Ele destrói, mas eu creio que foi inspirado pelo Espírito Santo. E ele dá aqueles boi, ele faz aos pobres, ele despede do pai e da mãe, e agora ele segue Elias. Então há uma renúncia, ele renuncia sua casa, seu conforto. Eliseu, pelos estudiosos, ele não era qualquer pessoa, ele era um fazendeiro, alguém que tinha posses, condições. Então muitas vezes, para você começar a caminhar rumo ao propósito, Deus vai te pedir coisas e coisas lícitas. Então ali Eliseu despediu, queimou as parelhas. Ele tinha 12 parelhas, queimou as parelhas. Os bois ele fez um churrasco lá e deu para os pobres. Despediu do pai de mão, cortou laço de alma, cortou vínculo emocional e foi seguir agora um profeta. Para futuramente, a gente não sabe quanto tempo durou, tomar o que é a porção dobrada. Tomar capa. Ele foi o substituto de Elias, mas não de qualquer jeito, ele foi em outro nível. Então, o que eu quero dizer para você? Eu estou onde eu estou, mas Deus pediu minha profissão no caminho. Deus pediu o meu ventre, o meu direito de gestar um filho natural por um bom tempo. Eu já contei essa história para vocês. Deus já me pediu, Ele me pediu o direito de gestar um filho natural 3 anos. Então Deus vai pedir coisas que são lícitas, mas para ver aonde está o seu coração. Deus vai pedir coisas para ver aonde está o seu coração. Então, muita gente não consegue viver o propósito porque não quer abrir mão de coisas daqui. O dia que você quiser viver um chamado que ninguém tem, Deus vai te pedir coisas que Ele não pediu para ninguém. E você está disposto a entregar? Você está disposto não só a entregar, mas caminhar debaixo, em submissão, atrás dos passos do Senhor Jesus, atrás dos passos do seu líder, atrás dos passos de alguém que você admira muito e se move na unção? Tá? Então, muito cuidado com a altivez, ego, certo? Então, nós temos que vigiar nessas coisas. A gente tem que vigiar nesse tipo de coisa. Amém? Então, você quer viver seu propósito? Esse programa que nós temos agora, que nós vamos fazer, ele vai começar em agosto. Nós vamos ter 90 dias, tá? Serão 90 dias, 10 ciclos de 9 dias. Então, vocês vão ter 10 ciclos comigo de temporada. Vocês vão ter aula ao vivo, vai ter um jejum para cada ciclo, diferente, tá?
vai ter orações que vocês vão fazer todo dia. É poderoso, é imergir mesmo em uma transformação genuína, tá? Mas você precisa se submeter e fazer. E o primeiro ciclo é quebra de procrastinação, de você deixar tudo para depois. Então, por que eu vou fazer esse primeiro ciclo assim? Para você fazer o programa certinho e não estagnar, tá? Porque isso vai trazer o quê? Um aceleramento e uma ativação no seu DNA. Muitas pessoas são libertas do demônio, da ferida de alma, mas não são transformadas na mente. E é a mente que dirige tudo o que vai acontecer. Como é sua mente, assim será. Se você pensa grande, grande serão as coisas. Se você pensa em escassez, escassez você vai viver. Então, o que nós vamos trazer agora nesse programa é essa transformação de mentalidade. E nós vamos fazer isso. Por isso que vai ter que ser tirado alguns alimentos que influenciam sim na sua mentalidade, influencia sim na sua alma. Então vai ser algo assim, muito, muito, muito poderoso, tá? Gente, não é um curso, é um programa. E o que é o programa? O programa é um propósito vai ser um pouco mais, porque vai ter os dias de espera, né? O dia de organização para começar. Cada ciclo tem algo que você vai tomar, tá? Natural, para ajudar a melhorar a sua saúde física. Então é corpo, alma, espírito e mente, tá? É algo muito intenso, muito poderoso, certo? Olha, vai ser estrondoso, certo? Já tá pronto. Antes eu testei, eu tenho aí umas 12 pessoas ou 10 pessoas que estiveram fazendo e eles estão terminando, mas eu já tenho assim, transformação deles, respostas, tá? Porque eu queria saber se ia dar certo, Deus me deu, eu desenhei tudo, fiz. Então é algo genuíno. Então se prepare, tá? O programa dura 90 dias, você começando e terminando ele em 90 dias, são 10 ciclos de 9. A cada 9 dias nós temos, antes dos 9 dias, antes de mudar de um ciclo para o outro, tem uma aula ao vivo comigo, onde eu ensino, eu dou uma aula, você tem uma imersão comigo ao vivo. E é poderoso. Então, espero que vai ser sobrenatural. Amém? Meus queridos, calma que, né? Antes eu vou fazer uma imersão para vocês, explicando o que é o DNA, tá? E aí depois disso a gente vai começar o programa. Então, esperem que tudo isso aí com seu tempo. Calma, gente, que é só para agosto ainda. Nós estamos na correria ainda, organizando as coisas da conferência, tá? Mas o programa tá pronto, é só uma questão mesmo de lançar, organizar com a minha equipe que ainda tá voltando a trabalhar agora. É muita gente que trabalha comigo, né? Então, já nós estamos com toda a equipe pronta pra gente, né, viver tudo isso que Deus vai trazer para nós. Amém? Não só melhora a depressão, vai te tirar da depressão. E eu falo para você, o que eu estou trazendo vai mexer com a sua saúde, vai trazer você a viver uma sanidade, você vai viver algo na sua saúde que você nunca viveu, porque eu vou pegar todas as áreas, nós vamos quebrar toda a raiz, nós vamos quebrar tudo, tá? Você vai fazer 2 orações específicas por dia, uma na manhã, que é diferente todo dia, tá? Quebrando alguma coisa, você tem que fazer em voz alta, e à noite, tá? Aonde durante o ciclo, a da noite, ela muda só de cada ciclo. E a da noite é uma oração específica pela sua saúde. Não, é poderoso. Se prepare, tá? Um beijo no seu coração, um dia abençoado, um dia profético, um dia sobrenatural, tá? Beijo no seu coração.